que você faria se o mundo acabasse amanhã? Não metaforicamente, acabasse mesmo. Agora imagine que enquanto você tenta lidar com essa informação, um anjo e um demônio aparecem para cantar sobre o fim de tudo, não para decidir quem está certo, mas para discutir o que ainda vale a pena fazer quando nada mais importa. E conforme essa conversa avança, eles começam a te empurrar cada vez mais para o seu limite. A carne se contorce, os corpos se deformam, os limites desaparecem. E uma crise existencial se transforma em um espetáculo grotesco de terror. Se essa premissa chamou sua atenção, parabéns, você provavelmente tem algum problema. Mas também existe uma boa chance de você gostar do canal que criou essa insanidade, porque foi exatamente assim que eu conheci Spareflash. Lá estava eu, o pequenino Ox, surfando pelas interwebs, mais precisamente aqui pelo YouTube, quando me deparei com essa verdadeira gema preciosa. Uma gema cômica, grotesca e absolutamente nojenta. E como eu sou apaixonado por tudo que gera desconforto psicológico e por tudo que faz uma pessoa normal questionar as próprias escolhas de vida, eu fiquei completamente maravilhado, porque esse canal merece muito mais reconhecimento do que recebe hoje. Se liguem em como ele se apresenta. Come closer, for we have secrets to share and flesh to spare. We've been quietly cooking up a whole series of dark, twisted stop-motion shorts, and we are finally ready to let you in on the secrets. The show is called Private View. A saleswoman and an artist have opened their doors and invited you to view their collection. Expect morbid animation and grotesque puppetry. Expect violence. Expect madness. Expect flesh. Patreon members can watch the first episode. Bem-vindo ao nosso cabaré animado de pesadelos em stop motion. Dance ao som de nossas melodias e participe de nosso banquete. Carne é o que não falta por aqui. E sinceramente dá para entender perfeitamente a vibe dos caras só pela descrição, né? Mas vamos aos termos mais técnicos para você entender o que vai encontrar nesse lugar amaldiçoado. Spareflash mistura uma estética de musical. Sim, musical. Eu nunca imaginei que um dia veria um musical tão absurdamente macabro, perturbador e repulsivo, mas felizmente eu estava errado. O cardápio você encontra humor ácido, críticas sociais fodas, personagens memoráveis e quantidades industriais de body horror. Inclusive, se você tem estômago fraco, talvez esse canal não seja para você. Ou se estiver almoçando. Aliás, se você estiver almoçando agora, fique tranquilo. Eu não vou mostrar nada muito pesado aqui, porque eu ainda tenho interesse em monetizar esse vídeo. Você está seguro, por enquanto. E foi justamente através do curta To The Brink, ou Até o Limite, que eu descobri a existência desse canal. Everything was rightly placed for you to give the world a Então hoje eu quero apresentar um dos canais mais criativos, perturbadores e infelizmente pouco conhecidos que encontrei nos últimos tempos. Mas antes de falar do To The Brink especificamente, vale entender por que eu estou recomendando o canal inteiro e não apenas um único vídeo. Porque o mais impressionante é que esse curta não é uma exceção, ele é praticamente uma amostra grátis do que você vai encontrar por lá. Boa parte dos trabalhos do Spareflash da equipe compartilha a mesma identidade visual, grotesca, o mesmo humor desconfortável, o mesmo mundo, a mesma mistura de musical com horror e a mesma capacidade de transformar conceitos absurdos em algo estranhamente inteligente. To The Brink foi apenas a porta de entrada para mim, o tipo de vídeo que me fez parar e pensar, como é que eu nunca ouvi falar desses caras antes? E é justamente por isso que eu quero usar este curta como exemplo do que torna o trabalho deles tão especial. Porque, meus amigos, a produção desse negócio é cinema, absoluto cinema. Sabe quando você olha para uma animação e pensa, legal, isso deve ter dado um trabalho do caralho? Então, esquece. Aqui você olha e começa a se perguntar quantas noites de sono alguém sacrificou para fazer aquilo existir. Os bonecos utilizados no stop motion são grotescos, detalhados e cheios de personalidade. Cada criatura parece ter saído diretamente de um pesadelo febril causado por uma intoxicação alimentar combinada com uma crise existencial. E o mais impressionante é que eles não estão ali apenas para serem nojentos,
cada deformidade, cada pedaço de carne pulsante, cada sorriso desconfortável e cada olhar vazio ajudam a construir a identidade daquele universo. E conforme o curta avança, você percebe que não está assistindo apenas uma animação estranha, que existe um cuidado gigantesco com direção de arte, iluminação, cenários, composição e principalmente com a movimentação dos personagens. Tudo parece vivo da forma mais errada possível e é exatamente por isso que eu digo que esses caras merecem muito mais reconhecimento. E fazer algo chocante é fácil. A internet está cheia de gente tentando chocar e conteúdos sensacionalistas que você vai ficar Agora fazer algo chocante, engraçado, criativo, artisticamente impressionante e genuinamente memorável ao mesmo tempo, aí já é outra história, meu. E Spareflash faz isso melhor do que a maioria dos canais que eu encontrei nos últimos tempos. Mas agora vamos falar um pouco sobre o curta em si. E já vou avisando que essa é a minha interpretação que eu tirei da obra. Talvez você assista e ache algo completamente diferente e honestamente, acho que esse é justamente o sinal de uma obra boa. Para mim, To The Brink acompanha um personagem encarando os males da própria existência enquanto duas figuras passam a acompanhá-lo durante essa jornada, um anjo e um demônio. Só que ao invés de representarem simplesmente o bem e o mal, eu gosto de enxergá-los como dois extremos éticos e morais buscando espaço dentro da mente de alguém que está à beira do colapso mental. Durante todo o curta, eles cantam, discutem e travam um embate quase catártico sobre um tema absurdamente humano. Se o mundo está acabando, o que vale a pena fazer? Como devemos viver quando tudo parece sem sentido? Existe algum propósito em continuar tentando? Ou devemos apenas abraçar o caos, usar drogas, beber álcool, cometer crimes? Ou ainda compensa você se estabelecer numa religião, fazer o bem, caridade? Não sei. Enquanto esse conflito acontece, a própria angústia do protagonista vai sendo traduzida através de horror corporal de uma forma fenomenal. A carne dele é torcida, deformada e esbagaçada pelas duas entidades no meio desse processo, no meio da discussão. Os corpos se transformam, os limites desaparecem e o nosso personagem vira um monstro, pedaço de carne pulsante, vivo e não vivo ao mesmo tempo. E todo aquele desconforto visual acaba funcionando como uma representação física da crise que está acontecendo dentro da cabeça do personagem. O mais interessante é que conforme a história avança, os dois lados começam a encontrar uma espécie de intersecção, uma zona cinzenta, um ponto onde tanto o anjo quanto o demônio conseguem concordar, porque às vezes os extremos brigam tanto que acabam chegando exatamente ao mesmo lugar. E quando isso acontece, nosso protagonista finalmente se permite chegar ao limite, até o limite. Ele decide fazer aquilo que talvez realmente importe para ele, ir assistir o próximo show do Chorão ao vivo. Logo eu sei exatamente como andar de skate. Vou recomeçar a poder andar de skate. O que torna tudo ainda mais absurdamente humano e estranho, porque enquanto ele faz isso, as duas entidades entram num lance ao longo do vídeo do meio pro final, onde elas discutem, paqueram e no final elas fazem amor enquanto o cara morre ao lado do cadáver do indivíduo. Mas essa é apenas a minha leitura, né? O ser humano ali é uma representação da mente, os dois extremos chocando entre si, a zona cinzenta, e ele vai de Vasco. Mas essa é apenas a minha leitura. Talvez você assista e veja uma crítica ao niilismo, talvez veja uma discussão sobre vícios, talvez veja uma reflexão sobre o propósito, ou talvez você só fique profundamente perturbado vendo várias criaturas de carne cantando durante o apocalipse existencial, se matando e várias outras coisas. De qualquer forma, eu recomendo fortemente que você vá assistir por conta própria. Depois volta aqui e me conta nos comentários se você gostou, ficou com nojo, desconfortável, ou só dançou a essa pedrada artística que foi a musiquinha que eles criaram para esse vídeo. Maybe you should have a drink. It's all perspective. It's subjective. Stubborn tart. That's effective. Stupid, so you're driving to the brink. Porque realmente quero saber qual foi a sua interpretação dessa insanidade maravilhosa que o pessoal do Spareflash criou. E bom, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, considerem deixar o like e se inscrever no canal para acompanhar todas as atrocidades que eu ainda pretendo trazer para este canto esquecido da internet. Se gostou mais ainda, considerem me apoiar no Patreon, tá para lançar aí, ou se não tiver lançado ainda, vai estar aí na descrição, você pode me ajudar a botar para frente meus projetos de horror autoral. Então, se você gosta de anime horror, folclore brasileiro, fantasia sombria, horror psicológico e outras coisas que provavelmente jamais deveriam ter sido criadas, talvez valha a pena acompanhar os próximos vídeos. E fiquem ligados porque em breve teremos novidades envolvendo meu próximo curta de terror, além dos próximos episódios de Serra Mar, que eu tô cozinhando aí pra fazer um bagulho bem louco. No mais, obrigado por assistir, tenha uma boa noite e lembre-se, algumas coisas só existem enquanto ninguém está olhando para elas. Então faça um favor para si mesmo. Desligue a tela agora.